Sem dúvida, o minimalismo foi um dos maiores catalisadores para que eu pudesse desenvolver a minha inteligência emocional. E no vídeo de hoje eu vou te trazer justamente os 3 pontos principais que, junto com o minimalismo, eu descobri ser os pontos mais essenciais sobre a inteligência emocional. Mas antes disso, se você ainda não me conhece, eu sou Gabi Antunes e seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente troca uma ideia sobre um estilo de vida leve, sobre minimalismo, produtividade, autoconhecimento e alguns assuntos relevantes para levar uma vida cada vez mais consciente, mais presente e também mais produtiva, certo? E como eu havia prometido já anteriormente, hoje a gente vai conversar sobre a inteligência emocional. Mas antes disso, para que você entenda como que o minimalismo me ajudou, vale eu frisar o que para mim é o minimalismo, que é prezar pela reflexão e não pelo automatismo. Então guarda isso aí na caixinha. Minimalismo, prezar pela reflexão e não pelo automatismo. Isso é fundamental para a nossa inteligência emocional. Porque, ao contrário do que muitos pensam, não é você ser frio, calculista ou dominar as suas emoções. Pelo contrário, é você simplesmente lidar com as emoções de forma inteligente. Por isso, inteligência emocional. É não ser aquela pessoa que é instável emocionalmente e usa aquela frase: mas é que eu sou assim. É muito confortável você ser mal educado e simplesmente afirmar que você é assim, né? É aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Só que agir assim, pela emoção, é ser completamente refém dela. E eu acredito que você não quer ficar refém da tua emoção, certo? E é para isso que eu vou compartilhar esses 3 grandes pontos sobre a inteligência emocional. E o primeiro ponto é você ser proativo e não reativo. O Gabi quer dizer que você não vai aprender a lidar com as tuas emoções na hora que você foi levado pela emoção. Porque quando você é sequestrado pela emoção, você fica refém da emoção. Ou seja, você só vai passar a refletir sobre ela depois que aquele ápice passou, depois que a emoção baixou. Por exemplo, eu tenho uma tendência de ser mais explosivo. E eu percebo isso em mim. Mas aí, a partir do momento que eu tenho essa consciência de que eu tenho uma tendência a ser mais explosivo, eu preciso criar um modus operandi, ou seja, toda vez que eu ainda estiver no controle e eu perceber que eu posso estar ficando com raiva ou com alguma indignação e isso pode fazer com que eu exploda, automaticamente eu tenho que identificar alguma ação que eu vou fazer para que isso não aconteça, ou seja, para que eu assuma o controle antes que a emoção assuma o controle, antes que eu me torne refém dela. Por exemplo, em uma reunião, se eu perceber que tem algumas pessoas que estão me confrontando muito frente a frente, ou que o clima esquentou, eu vou ser a pessoa que vou falar: bicho, vamos dar um intervalo? Vamos esfriar a cabeça? Porque a inteligência emocional faz com que a gente lide com as emoções de forma inteligente. E lidar com elas de forma inteligente é agir diferente antes que você seja levado por ela. É você entender alguns gatilhos. É você ser proativo e não reativo. É você parar para refletir aquilo que te tira do sério e a partir desse momento entender aos poucos, conforme você vai vivendo mesmo e vai errando, qual que são os gatilhos. Fez sentido para você? Se fez sentido, já não esquece de deixar o like aqui no vídeo e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E o segundo ponto é você entender que o estado emocional é um recurso. Por exemplo, a raiva, ela é uma grande vazão de energia. Se você tivesse que correr 2 quilômetros e a gente colocasse você sem raiva e você com raiva ia correr muito mais rápido, porque raiva dá energia. Entendendo que um estado emocional é
uma vazão de recurso é um recurso, a gente precisa entender mais 2 pontos. Que a emoção ela tem geralmente 2 caminhos. O mental e o fisiológico. O mental, ele é seguido por aquilo que você vê, por aquilo que você imagina e por aquilo que você diz para si mesmo. E o fisiológico é como que o teu corpo passa a se comportar a partir daquela emoção, a partir daquele sentimento. Por exemplo, ninguém consegue acessar a tristeza correndo, sorrindo, porque os mecanismos neurais dizem que se você está triste, você precisa fechar o teu corpo, teu semblante, respirar de uma forma mais rasa. E quando você faz isso, você lembra de algo ruim que aconteceu contigo e você acaba enxergando algo ruim, pronto, você acessou a tristeza. Agora que a gente já entendeu que o estado emocional é um recurso e a gente já entendeu os 2 caminhos dele, o mental e o fisiológico, como a gente pode acessar um estado emocional? Usando esses 2 recursos. Primeiro, o mental, imaginando, vendo algo relacionado com a emoção que você quer sentir. E, fisiologicamente, você estar atento ao que o teu corpo está dizendo, para que você então passe a manipular melhor, ou seja, a conduzir melhor a tua fisiologia ao ponto de atingir a emoção que você gostaria. Por exemplo, se você está voltando para casa depois de um dia cansado, você já está com os ombros mais baixos, você já está com uma cara mais fechada, uma cara mais de cansado. Em um determinado momento, você está ouvindo uma rádio. E essa rádio toca uma música triste. Qual é a emoção que está prestes a emergir ali para você? A emoção da tristeza, porque ela já toca uma música mais triste, uma música mais introspectiva. Você já está fisiologicamente naquela posição. Automaticamente isso vai acontecer. O que você vai fazer? Você vai mudar a tua fisiologia, você vai erguer os ombros, você vai abrir um semblante do rosto, você vai colocar uma música mais alegre. Qual dos exemplos você vai chegar em casa com uma energia mais atraente, com uma energia mais positiva? O exemplo 1 ou o exemplo 2? É evidente que é o exemplo 2, não é? E é por isso que lidar com as emoções de forma inteligente é entender os caminhos que ela segue, que é o caminho mental e o caminho fisiológico. E antes de ir para o terceiro ponto, eu vou te pedir uma gentileza. Lembra de alguém do teu contexto que você acredita que vai fazer sentido esse vídeo para essa pessoa, que vai contribuir para a vida dela? Se sim, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque assim você vai estar ajudando não só a evolução dessa pessoa, mas também a evolução do canal e a espalhar a mensagem de uma vida mais consciente e uma vida mais leve, certo? O terceiro ponto é talvez um dos maiores e mais esclarecedores pontos em relação às nossas emoções, que é a gente ter um diário das emoções, aonde você vai começar a mapear todas aquelas emoções que você sente no teu dia a dia. Ou seja, ao final do dia, você vai fazer alguns questionamentos para você, como, por exemplo, hoje, o que me tirou do sério? Realmente foi isso que me tirou do sério? Ou eu já estava sobrecarregado com algo anteriormente? Ou isso só foi o estopim? Por que eu estava sobrecarregado? Por que aquilo me tirou do eixo? Por que aquilo me tirou do sério? O que eu pensei? Qual foi o padrão que apareceu na minha mente que eu acabei seguindo quando isso aconteceu? O que eu, somente eu, posso fazer para evoluir? Para contornar esse estado emocional quando ele estiver prestes a aparecer? Qual que é a ação que eu posso tomar para que eu não caia nisso novamente? O que eu aprendi com isso? Fez sentido para você? Percebe que você criar um diário das emoções vai fazer com que você cada vez mais tenha informações
sobre você. E são essas informações sobre você, sobre as suas emoções, que vão te ajudar a também lidar de forma mais inteligente com as emoções. Espero que o conteúdo tenha sido relevante para você e espero que, ainda mais do que o conteúdo tenha sido relevante para você, que você aplique isso. Porque lembra, não é o meu vídeo que vai mudar a tua vida ou vai mudar algum contexto da tua vida, mas é sim as ações que você vai tomar a partir de algo que a gente conversou aqui, certo? Então, está na tua mão, está dependendo de você. E eu espero que você pegue essa oportunidade e aprenda aos poucos a lidar de forma mais inteligente com as emoções. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever. Se não curtiu o vídeo, não esquece de curtir. E também, se você quiser acompanhar um pouco mais o meu dia a dia, é só você me acompanhar lá pelo Instagram, @gabi.antunes. Certo? Grande abraço para você. A gente se vê por aí, se vê no próximo vídeo e bora pra cima!